Olá, eu sou a professora Aline e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é por conta de um estágio que eu estou realizando, tá? Estou fazendo a segunda licenciatura em Geografia e é um estágio do ensino fundamental. Então, por conta dessa pandemia que ocorreu nesses últimos tempos, foi disponibilizado para nós essa opção do estágio online. Então, eu vou pedir para vocês que vocês assistam esse vídeo, dê a opinião, façam críticas, sugestões que poderia ter sido melhorado, certo? Então vamos lá. Como eu já falei, é um estágio na disciplina de Geografia. Eu escolhi o nono ano para fazer esse plano de aula e o conteúdo desse plano de aula são os problemas dos grandes centros urbanos, certo? Então aqui, com esse plano de aula, foi elencado 3 competências que se pretende atingir trabalhando nessa aula e alguns objetivos também, tá? Então, vou ler aqui os objetivos. Analisar o meio ambiente correlacionando as diferentes escalas e diversos aspectos físicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Reconhecer e identificar as semelhanças e diferenças dos problemas que surgem nos grandes centros urbanos e dialogar sobre o espaço geográfico e o processo de construção das relações entre seres humanos, desses com a natureza, assim como os problemas gerados pelos mesmos. Então vamos lá. A síntese do assunto. Essa presente aula, então, que eu estou falando aqui, abordará o tema sobre os problemas dos grandes centros urbanos. Esse é um tema de fundamental importância, já que engloba muitas questões. No curso de Geografia, temos inúmeras disciplinas que trazem aspectos importantes para entender todo o processo de formação desses centros urbanos e, com isso, os principais problemas neles encontrados. Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, analisa de forma crítica e perspicaz as características do crescimento urbano no Brasil, tendo como os processos sociais, econômicos, territoriais como instrumentos de sua análise, tá? E ele também é um grande crítico ao capitalismo. Ou seja, ele fala que todos os problemas urbanos são atrelados com a forma de condução das atividades sociais. A gente sabe que tem uma grande tendência na questão global da urbanização. O Brasil, não só o Brasil, mas vários países, enfim, seguem ritmos diferentes, mas a atividade urbana é cada vez mais evidente. Os centros urbanos, existem cada vez mais centros urbanos, e aí, contudo, onde esse processo de urbanização tem ocorrido, tá? Então, de acordo com a ONU, um dado de 2014, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, são aquelas que receberam a maior parte do incremento populacional urbano do mundo, de 90 a 2014. Então, todo esse crescimento urbano traz inúmeros problemas, desafios para a humanidade, tá? Em relação à colocação desse pessoal no espaço urbano, certo? Então, o crescimento urbano é dirigido principalmente pelo crescimento econômico, industrial e pela migração. A maioria das pessoas que vão em busca de uma melhor qualidade de vida, um emprego melhor. Então, é isso que faz esse crescimento urbano acontecer. O ritmo de crescimento da população urbana em países subdesenvolvidos é cada vez maior. E, com isso, inevitavelmente, os problemas também enfrentados são cada vez maiores. Isso é fácil de identificar, Quanto mais população tiver no local, maiores serão os desafios e problemas para a gestão daquele local, tá? Então, agora vamos para o desenvolvimento dessa aula. Eu iniciaria a aula com a seguinte pergunta: o que são centros urbanos? Aí, espera-se que os alunos, coloquem as suas ideias, seus pensamentos sobre isso. E depois desse momento de fala deles, a gente vem com uma principal definição. Uma definição simples: locais onde se concentram a atividade comercial e financeira. Então, centros urbanos são locais onde se concentram a atividade comercial e financeira.
Os principais centros urbanos estão tão grandes que passaram a ser chamados de megacidades, ou seja, agrupamentos com mais de 10 milhões de habitantes. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil São Paulo, e aí na América Latina a Cidade do México, Xangai, enfim, vários outros locais, tá? Só para ter uma base. Após os alunos explanarem seus conhecimentos prévios sobre a questão, colocarei no projetor imagens variadas relacionadas ao tema, para que os alunos identifiquem quais delas são esses centros urbanos. Ou seja, eles vão identificar através do conhecimento prévio, que com certeza eles já têm, que se é uma turma de 9º ano, quais são as imagens. Por quê? Porque um centro urbano, um grande centro urbano, tem uma característica diferente de uma zona rural de uma cidade pequena. Então, essas imagens vão trazer só para situar melhor eles aí no assunto, tá? É para as grandes cidades que a maioria da população mundial tem se dirigido, determinando uma intensa concentração de habitantes nesses centros urbanos. E esse não é um fenômeno localizado, mas predomina em algumas partes do mundo, como na América Latina, na África, no Oriente Médio, no Sudeste da Ásia, além de grandes países subdesenvolvidos como Índia e China. Tá? Então não é uma ocorrência localizada em algum local, ocorre em todo o mundo. Em comparação com essas áreas, as regiões economicamente mais desenvolvidas do globo, como a Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, apresentam atualmente uma distribuição urbana menos alterada. Tá? Dentro dessa fala aqui, eu trouxe aqui só, eu estou junto aqui só para exemplificar, mas seria interessante durante essa fala, falando desses locais, ter um mapa mundi, seja um mapa mundi físico, né, um grande, ou cada um aluno ter um, ou talvez estar disponibilizando no projetor, de alguma forma, para a gente ver, visualizar essa dinâmica de todos os países em que ocorre esse fenômeno, né, em todo o mundo. Então, para a gente ir localizando os diferentes locais, certo? Tanto nos países subdesenvolvidos como aqueles de economia mais avançada, o crescimento desenfreado de grandes centros urbanos tem gerado grandes preocupações para os habitantes e gestores públicos, tá? Com frequência, seus habitantes enfrentam vários problemas e aqui no Brasil não é diferente. Diante disso, quais são os problemas desses grandes centros urbanos? Tá? Então, lançar essa pergunta novamente, né? E deixar que eles falem, fazer com que eles participem dessa fala, começar a pensar através dessas imagens que estão disponibilizadas, identificar quais esses problemas, né? E listar eles, certo? Então, assim, espera-se que aqui que os alunos participem e o professor também vá ajudando a pensar sobre isso e formulando essa lista dos problemas que são encontrados. Enfim, vamos pontuar aqui os problemas, então. A partir desse diálogo feito com os alunos, a gente vai poder identificar e pontuar quais são esses problemas. Voltando a lembrar que sempre quando a gente pensa num local grande, um grande centro urbano, então, que é o nosso tema aqui, a gente está falando em muitas pessoas. E locais onde tem muitas pessoas exigem uma maior gestão, uma melhor gestão, a preocupação acaba sendo maior. Então, os problemas que, através desse diálogo, provavelmente vão surgir, nós temos aqui um primeiro, talvez, talvez não dos principais, mas um dos grandes problemas, né? Estruturais. Quando a gente está falando em estrutura, a gente está falando dos meios de transporte, dos atendimentos em postos de saúde, né? Alimentação industrializada, os hábitos alimentares pouco saudáveis relacionados com a correria. Geralmente o grande centro urbano ele se baseia em trabalhadores que
em pessoas que trabalham muito, né, e fora das suas casas, então isso acaba gerando sim uns hábitos alimentares pouco saudáveis, né, por falta de tempo, por falta de opção. Esse é um ritmo de vida diferente, acelerado, muitas vezes estressante, a locomoção no trânsito. As pessoas às vezes demoram muitas horas para se deslocar da sua casa até chegar no seu local de trabalho, né? Quem usa transporte coletivo também, na maioria das vezes, transportes superlotados, né? Para chegar, ou seja, até o trabalho, até a escola. Enfim, são problemas estruturais. A reestrutura não está dando conta da quantidade de pessoas que precisam usar esses serviços, tá? Fragmentação do espaço urbano em atividades econômicas especializadas, tanto no comércio como no setor dos serviços, tá? Segregação das classes sociais e das minorias étnicas, que por vezes não privilegia o convívio com as diferentes culturas e as rivalidades sociais. Então, quando a gente fala em segregação das classes sociais, é notável, né, e nos grandes centros urbanos, em que há pouca essa convivência dessas classes sociais. Então, geralmente tem esses bairros de classe alta, né, de muito poder aquisitivo. Então, só quem mora lá naqueles condomínios ou naquele bairro, enfim, são pessoas de alto poder aquisitivo. Nós temos os bairros de classe média, média alta, média baixa, enfim. E tem também os bairros mais pobres, mais humildes, né, de classes mais baixas. Então, acaba sendo bem separado. E nos maiores ainda centros, na cidade a gente já identifica isso, mesmo não sendo centro urbano, geralmente tem isso, já tem uma diferenciação, mas nos grandes centros isso acaba se mostrando um pouco mais. Aqui, quando nós falamos em São Paulo, por exemplo, se nós pensarmos em São Paulo, nós sabemos que tem bairros nobres, de classe alta, e tem muita favela também, então são bem separados, né? E isso acaba não interagindo essas culturas e acaba criando uma rivalidade, sim, né? O atendimento de serviços básicos pelos governos locais passa por diversos problemas de financiamento, em especial em países pobres como o Brasil. O abastecimento de água, alocação de creches e escolas, criação de redes de esgoto, coleta de lixo, aporte de infraestruturas viárias, estabelecimento de postos de saúde e hospitais, entre outros elementos fundamentais para garantir a qualidade de vida das populações urbanas, sofrem com a precarização, dada a baixa capacidade do financiamento do Estado, ou entraves políticos de outra natureza, certo? Então, criando margem apenas para a participação. Muitas vezes o serviço público é tão precário que ele acaba criando margem, não que isso seja ruim, mas acaba as empresas privadas fornecendo um melhor serviço do que o serviço público. E aí cria outra situação, que as pessoas que não têm condições de pagar um serviço de melhor qualidade particular se sujeitam ao serviço público, enfrentando os problemas que tem nele, né? Esses e inúmeros outros problemas são gerados pelo crescimento descontrolado das cidades e por isso tornam-se grandes desafios a serem enfrentados pelas populações que habitam o mundo urbano ao longo do século XXI. Então, após esse momento de identificação de alguns dos problemas dos centros urbanos, os principais, mas há outros problemas, a ideia é que seria dividir a sala em grupos que realizarão as seguintes pesquisas. Então, eu vou falar aqui quais seriam os grupos. Esses grupos podem utilizar para apresentar essas pesquisas slide, cartazes, textos, imagens, tá? Se for possível, se na escola, se naquele momento você, porque são alunos do 9º ano, se você puder fazer uso da internet, da sala de informática ou disponibilizar para que esse grupo junto ali no momento da sala realize um pouco, ao menos, dessa pesquisa, você pode, senão esse grupo vai teria que se encontrar em outras
fora do ambiente escolar, né? Fora do horário da escola. Então, seria 5 grupos em princípio, tá? Cada grupo escolherá um país da América Latina. Então, a América Latina é composta por 20 países. Então, mais uma vez, usando aqui, né, usando o Mapa Mundi que eles teriam em mãos, ou enfim, esses 5 grupos, eles vão ter que escolher 5 países diferentes, tá? Não repetir o país. E dentro desse país escolhido, eles vão pesquisar e vão escolher um grande centro urbano desse país. E vão apresentar, fazer uma pesquisa, trazer dados dos problemas que são encontrados nesse centro urbano escolhido por esses grupos, certo? E aí, um 6º grupo, eu pediria aí, a gente vai, esse 6º grupo, escolher uma cidade da sua região, tá? Ou próximo a ela, e apresentar dados dos problemas desse lugar. Então, escolher, vamos pensar aqui, nós estamos em Lucas do Rio Verde, escolher se Lucas é uma das maiores cidades da região ou não. Escolher então essa cidade, tá? Cidade agora. E apresentar também os problemas desse lugar, dados sobre esse lugar, os problemas apresentados nesse centro urbano, agora um pouquinho menor, passando, né, para uma cidade, para uma parte regional, certo? Então, seria essa a preparação dessa aula de geografia, com o tema os problemas dos grandes centros urbanos, e eu espero que vocês assistam esse vídeo e comentem e dê sugestões, críticas, e isso faz parte então do meu estágio, meu trabalho de estágio supervisionado do ensino fundamental da Uninter, tá? Do curso de Geografia. Obrigada, um abraço a todos e eu espero as contribuições de vocês para finalizar esse estágio, certo? Tchau!